vocês podem observar a gravação do nosso encontro. A partir de agora, são 8 horas. O nosso encontro está sendo gravado. E já vai chegando. Opa, bom dia. Mariana, bom dia. Nosso encontro já está sendo gravado. A gente pode começar. Eu peço licença, claro, como sempre, para facilitar o nosso entendimento, de fechar a câmera. Eu preciso cortar a câmera. Eu peço licença para vocês. Então já estamos com a câmera, isso melhora. Bom dia, Carlos. Isso melhora bastante o áudio e melhora o entendimento de vocês, não é? Que não haja tanta interferência. Muito bem. Turma matutina, bom dia a todas e a todos. Espero que todos estejam bem, né? Adriano, bom dia, Adriano. Agora oficial, né? Oficialmente. E, finalmente, vocês e eu estamos em temas que vão de crimes que atingem as pessoas, mas atingem naturalmente a sua liberdade individual, nem tanto no plano de violências presumidas. Bom dia, João Vitor. Bom dia. Que essa é a discussão, né, Adriana? Também, Adriane, bom dia. De violências que são punidas, como, por exemplo, e muito colocadas muito, bom dia, Nata, bom dia, e são colocados como delitos que atentam, opa, já veio com fritas aí, muito bem, gostei, muito bom. São delitos que vão na forma contra a liberdade com certas violências presumidas e com certas violências que se discute, claro, o alcance desses atos em si mesmo, como, por exemplo, no caso do crime de ameaça. Mas agora, os crimes que nós vamos lidar ou estamos lidando, que naturalmente vem aí saindo da ameaça do constrangimento legal, é o crime de sequestro e cárcere privado. Então, antes de mais nada, só dando uma repisada, uma relembrada, porque não custa, já vista no episódio, né, de sexta-feira de manhã, quando a gente estava reunido sexta-feira de manhã, nós tínhamos visto o constrangimento ilegal 146 do Código Penal e havíamos visto o crime de ameaça 147 do Código Penal. E aí sempre aquela vulgarização normal do senso comum e da imprensa que colocam tudo como ameaça. Porque, de fato, o crime de ameaça, o 147, ele é um crime aparentemente comum. Em muitas delegacias no estado do Paraná, é muito comum. Quase todos os dias sempre tem 2, 4, 6 boletins de ocorrência registrando, no caso, crime de ameaça. Só que muitas vezes o que a gente chama de ameaça, claro, é o constrangimento ilegal. É a ameaça que se faz para uma pessoa para que ela faça ou não faça determinada coisa, naturalmente, contra a vontade dela. Então, a ideia do constrangimento basicamente é essa. Então, para vocês, e aí eu vou compartilhar pela primeira vez, claro, sempre advertido de que a tela o som vai ficar ruim, mas vamos lá. Eu compartilho com você a diferença entre o constrangimento ilegal e o delito de ameaça. No delito de constrangimento, o medo é o meio, o instrumento é o que se usa, é o que o sujeito como arma para produzir o efeito desejado, que é justamente que a pessoa seja constrangida a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa que a lei não a obriga. Enquanto no crime de ameaça, enfim, o constrangimento legal você tem o desassossego, o constrangimento em si. Na ameaça, você tem... Diga, eu te ouço. Pode falar. Professor, vai ter que repetir, Alô? porque desde a primeira vez que você foi fazer a comparação, travou tudo a sua voz. Fala. Tô ouvindo. Travou, né? Alô? Professor, tá cortando bastante a É, sua voz aí. é só compartilhar a tela que ele trava um pouco o som. Ele vem aqui. Pela... Eu observei aqui que travou, Carlos. Lá, agora sim. Agora está transcorrendo normal. Eu observei que travou bastante, tá? Ele travou aqui, ele deu umas travadas por 1 minuto. Mas apenas retornando, então, eu percebi também, vocês me avisaram, muito obrigado, a diferença, em tese, colocando, entre o constrangimento ilegal e o delito, o crime de ameaça, é exatamente isso, tenho em mente. Quem constrange, ameaça. Quem constrange, agride. Mas ameaça e agride usando dessa agressão uma forma de coação para chegar na pessoa e dizer assim, olha, eu quero que você não assine determinado documento, eu quero que você não compareça a tal lugar. Esse é o constrangimento ilegal. Enquanto o crime de ameaça, que todo mundo, seja na imprensa, seja até mesmo nas linhas de investigação, muitas vezes no inquérito policial, tendo que ser emendado, né? O crime de ameaça, basicamente, é só o anúncio de um mal a ser feito. Então, quem ameaça, a ameaça em si já é o feito. Não ameaça para que a pessoa não faça determinada coisa. Isso é constrangimento ilegal. A ameaça raiz pura, é quando o sujeito diz, se dá quando o sujeito diz, vou bater no Christian e quebrar as pernas dele. E ele tem realmente a intenção. Por isso é que ele ameaçou, ou seja, ele comunicou um mal futuro. Então, se vocês me permitem, legal isso, ameaçar basicamente, estou colocando aqui no chat, fica mais interessante. Opa, voltei. Agora voltei. Caí e voltei. A gente caí e voltei, que a gente é brasileiro e não desiste nunca. Aí o povo fala assim, cadê? Caiu, voltou.
Eu tô bem assim, Gabriel, bem igual o Bob Esponja. Agora voltou. Caí. Quando eu sou cortado assim, pode ter certeza, eu caí. Mas a gente cai e se levanta. Não tem problema nenhum. O tempo já está instável aqui. De onde do meu feudo, quando começa a chuva, começam essas coisas assim. Mas vamos lá, voltando. Então, quem ameaça cai e volta. Quem ameaça, portanto, ou o crime de ameaça, ele justamente se dá em virtude disso, da intenção de se cometer o crime de ameaça se dá justamente nisso, na intenção de se cometer o mal. Então, a ameaça, ela é essencialmente esse anúncio de um mal feito, o anúncio de algo de ruim, ou que algo ruim vai acontecer a determinada pessoa ou determinadas pessoas. É aquela história, quem ameaça, bom dia, Bia, quem ameaça naturalmente quer fazer e vai fazer. Aí não é uma questão de fazer ou não fazer, bom dia, Guilherme, é uma questão de quando. É por isso que os delitos de ameaça eles passaram a ser tão fortes assim. No material de vocês, e aí eu vou ter que ficar falando assim, né? Porque senão posso correr o risco de derrubar. Oi, Guilherme, você está aqui? Beleza, obrigado. Tá bom, obrigado. No material de vocês, que está postado aqui mesmo no Microsoft Teams, você tem 2 casos de delito de ameaça, que eu sempre tomo né, a liberdade de falar a respeito de ameaça, se não mostrar isso. Então é o seguinte, vamos fazer assim a dinâmica. Eu vou mostrar. Se o microfone travar, não tem importância. Se o microfone travar, der um salto, não tem importância. Eu vou mostrar de qualquer forma, para vocês darem uma olhada. Porque senão, não vale a pena. O encontro fica infrutífero. Então está aqui. Está mostrado. Eu mostrei rapidamente e eu vou tentar ver, mas assim, de toda forma, transcrever, na verdade. Ô, professor, a gente consegue entrar aqui no slide? O meu mesmo já está aberto. Ai, ótimo. Eu fico mais do que feliz que assim vai. É porque nem todos os colegas conseguiriam, em virtude de que um ou outro colega pode estar acessando via celular. Ah, entendi. É por isso, essa é a minha verdadeira preocupação. Porque senão, estava fácil. Eu falava, olhem lá no slide, está tudo certo, mas alguns colegas não vão conseguir, né? Mas de qualquer maneira, já vai aí. Já vamos conversando. Então, nos slides, ou no slide que eu tentei mostrar aqui para vocês, é porque para mostrar fica um intervalozinho aí de 1 minuto, mais ou menos. Mas eu ia mostrar um slide para vocês que vocês têm no seu material, que é o slide número 12. Então, eu vou já descrevendo assim. Esse é o slide número 12. Que vocês têm à disposição. E no slide número 12, basicamente você tem uma notícia que foi feita no dia 13 de maio, porque no dia 12 de maio, tanto não faz um mês, houve um vídeo gravado na internet em manifestações em que um manifestante bastante exaltado, enfim, estava lá, uma felicidade dele ali, na liberdade de expressão dele, vamos dizer assim. Ele fez, no caso, o advogado do governador
naturalmente na segunda-feira, no dia seguinte, já procurou a delegacia e registrou, nesse caso, a queixa-crime. Quer dizer, ingressou com a comunicação do crime praticado para que fosse apurado, no caso, um crime de ameaça por conta de um vídeo. Então, como o sujeito se identificou no vídeo, olha só, ele se identificou. E mais do que isso, pela repercussão do vídeo, ele foi identificado, então foi fácil, claro, dirigir a queixa-crime, nesse caso, e comunicar o delito de ameaça. E aí fica, naturalmente, o ponto de vista do que nós estamos vivendo hoje. Eu estou falando de 2020, 2010, 2020 para cá, e aquilo que a doutrina penal fala a respeito do crime de ameaça. E esse que era o ponto interessante, ou é o ponto interessante a ser mostrado. Porque quando se fala, se você for a doutrina, e a qualquer doutrinador falado ou que fale sobre o crime, nesse caso, o crime de ameaça, eles vão sempre citar a jurisprudência brasileira, que vai dizer o seguinte, que ameaças não devem ser levadas a sério, isso significa, não devem ser entendidas como crime do 147, se elas não forem feitas a partir de calma e reflexão. Em outras palavras, frieza. Eu vou repetir. O artigo 147, o crime de ameaça, para a jurisprudência brasileira, jurisprudência passada, antiga, e aí é que tá, e nos livros de doutrina, você pode encontrar como Regis Prado, o próprio Guilherme de Souza Nucci, o André Stefan, o Ricardo Andreucci, vários desses doutrinadores, o próprio Paulo César Busato, eles todos compreenderão o crime de ameaça, a ameaça, a partir do momento em que o sujeito tenha realmente o dolo, lembre-se, de praticar o mal, de fazer o mal, o dolo de fazer o mal. Então, isso vem, naturalmente, de uma pessoa que tenha calma e tenha refletido antes de mandar a ameaça. Porque é preciso causar, claro, um mal-estar na pessoa antes dela ser, sei lá, atingida, quer seja pelo tiro, quer seja pela facada, quer seja pela explosão do carro, ou simplesmente porque você vai, o sujeito ativo quer bater, sentar pancada na pessoa, várias pancadas, mas a pessoa tem que realmente sentir-se ameaçada. Isso deve ser feito de forma calma, refletida. O que quer dizer? Quer dizer que quando uma pessoa grita na rua e fala coisas, principalmente nos protestos, e fala coisas que não deveria, frequentando o campo da injúria, o campo da difamação, e de repente, pá, o cara tá tão animado, fala tanta coisa, vai lá e fala, não é? Em ameaça. Pois é, Guilherme, tá aqui, ó. Tá aqui, exatamente. Essas coisas podem ser duas. Ou é bravata, ou seja, paga de valentão, ou é ameaça. Essa é a grande discussão que nós temos hoje em dia. Então, quanto ao crime do 147, o crime de ameaça, o que é bravata, Guilherme? E não seria só o vídeo do advogado ameaçando o Dória, mas os vídeos da Sarah Winter aí, falando coisa com os 300 dela, que é só 30. E ela falando coisas ali, e fala xingamento, claro. Uma coisa a gente tem que separar. Sobre os xingamentos, nos dois casos, que está no PDF, no caso que você destacou aqui, nas palavras dela,
eles podem responder diretamente pela injúria contra as pessoas que eles injuriaram. Você não tenha dúvida disso. Vai responder quantas vezes praticou a injúria, porque são vários vídeos. No caso do ministro Alexandre de Moraes, no caso do Dória, é um vídeo só. Então, assim, injúria, a gente não discute. Em tese, da data desses vídeos em que eles ficaram sabendo, eles têm 6 meses para, naturalmente, aí fazer e ingressar com a queixa, com a ação penal privada. São 6 meses. Então, até aí, tudo certo. Até aí, nenhum problema. Mas a grande discussão que a gente tem, isso, ó, ficaríamos eu, professora Letícia, professora Andressa, professor Marlon, falando a respeito do que é bravata, ou seja, o famoso da boca para fora, e o que é ameaça. Você imagine o seguinte, Guilherme, imagine o seguinte a todos aqui, todos que estão aqui. Por exemplo, imagine que numa reunião de condomínio, a Laila, que é sempre tranquila, tá numa boa aqui com a gente, mas a Laila tem uma discussão forte, sem injúria, sem difamação. Certo, Laila? Reunião de condomínio não é lugar para discussão, não é verdade? É sempre um lugar muito... É praticamente assim, um culto, né? Uma missa. Não tem espaço para isso. Mas vamos imaginar que Vamos imaginar que numa reunião de condomínio, certo, Laila? Certo, né? A Laila, escuta tanta coisa, e no final, Laila, falam mal, aí não, né? Aí falam coisas a respeito de você, te difamam ou te injuriam, dizendo que você é a vizinha que joga lixo da janela do 3º andar e espalha que vai parar no playground. Aí você pega e diz assim, não, isso aqui tá novo, né? Vocês estão falando uma coisa, isso aqui praticamente estão me difamando aqui, falando que eu faço uma coisa que eu não faço. E a pessoa insiste naquilo, é assim. Aí você pega, fica bem bravo e fala assim, quer saber de uma coisa? A reunião acabou, eu vou embora, você nem dirija a palavra para mim, senão eu parto a sua cara ao meio. E parti tua cara no meio. Aí todo mundo, nossa, deixa disso, ameaçou. Aí vamos imaginar que a vizinha, no condomínio, ela lá vai à delegacia. Lá mesmo a coisa se resolve. Você chega e fala, olha, eu falei de cabeça quente, olha para as minhas mãos. Eu lá tenho força de partir a cara de alguém, que dirá dessa filha de Deus, né? Quase sai quase xinga, e fica por isso mesmo. Imagine, por exemplo, Guilherme, quantas vezes jogando futebol, dividindo bola, ou jogando futsal, acontece nas discussões, fala assim, quebrar tua perna, seu isso ou aquilo, mas tá ali, é no calor do momento. Essa é a bravata. A bravata é o calor do momento. A bravata é o calor da discussão. A bravata é essa coisa boba, que tantas e tantas vezes a gente escuta, vê. A bravata é isso. Então, é claro, partindo de pessoas que você já entende que não cometeriam delito. Você olha para a pessoa, você diz assim, bem, essa é uma pessoa que não tem exatamente pinta, jeito, não tem fama de ser brigão, não tem nada disso. E principalmente, Guilherme, Laila, e principalmente, né, Gabriele, Adriane, Samira, Mariana, todos vocês aqui, pode ocorrer, ou vai ocorrer, pode ocorrer, eu fiquei atento aqui ao meu microfone, viu? Pode ocorrer, ou vai ocorrer, as bravatas, o da boca para fora no calor das discussões, quando as pessoas estão bêbadas. Então essa é a razão. Esse é o fato de por que o crime de ameaça, na doutrina penal brasileira, ele é visto como um crime que não pode ser banalizado. Porque, basicamente, se a pessoa fala
dominado pela paixão, dominado pela raiva, dominado por um mal-estar, uma indignação. Embora as palavras sejam duras e antecipem o mal a uma pessoa, não é, de forma alguma, algo que vai se concretizar. E aí eu não gosto de falar desse jeito, mas vamos lá. Porque nem todo mundo é bandido. Nem todo mundo tem essa inclinação, essa verdadeira tendência, digamos assim, a provocar um mal a uma pessoa, um mal irremediável a uma pessoa. Nem todo mundo é. Mas espera aí, a gente está falando isso, e a gente está falando, mas onde houve a mudança? E por que o delegado... Houve uma mudança? E essa que é uma questão interessante. Será que é possível falar que houve uma mudança de entendimento na doutrina? Houve, pessoal. Dos anos 2000 para cá, houve uma mudança e ela está sendo observada nos últimos 20 anos. Essa mudança começou a partir dos anos 2000, porque houve um aumento em atividades no resto do mundo. Falando do resto do mundo, houve um aumento nas atividades de natureza terrorista no mundo. Houve, no caso do Brasil, não um aumento, mas prestaram atenção, aumentou o número de denúncias de violência, especialmente praticadas contra criança e adolescente e contra mulher. E contra mulher. E de 2013, do ano de 2013 até o ano de 2020, ou seja, de 2013 para cá, vários movimentos e movimentações sociais de choque e de contestação contra políticos e grupos políticos, não importa aí dentro do espectro, se de direita ou de esquerda, ou de centro, ou o que seja, mas aumentou e muito o número de ameaças e o número de agressões contra pessoas públicas, contra políticos. Então, mais uma vez, em 20 anos, as mudanças do mundo, houve uma percepção no mundo inteiro maior de ameaças, sobretudo em relação a atentados. O que reflete-se aqui, para nós. Houve no Brasil um aumento da percepção da violência praticada contra criança, contra adolescente e principalmente contra mulheres. Não é que houve um aumento da violência. O pessoal geralmente fala que porque agora as pessoas percebem a violência. Elas percebem. E em terceiro lugar, de 2013 para cá no Brasil, houve um aumento muito grande de movimentos políticos de contestação a grupos políticos ou a determinados políticos ou ao que seja, e dentro da apropriação de cada grupo com a sua narrativa, cada grupo com a sua verdade, né? É sempre assim, cada grupo com a sua verdade. Dentro desses grupos, pessoas tendem a, de fato, se organizar e a praticar atos de violência contra pessoas públicas, contra autoridades, contra personalidades do campo político. Então, aumentou. E como houve esse aumento, a percepção em relação ao crime de ameaça também mudou. Então, hoje em dia, a questão que eu coloquei para vocês, né, é bravata ou é ameaça? Em relação, por exemplo, a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, a autoridade pública, de fato, ela já olha e diz assim, bom, não tem bravata nenhuma. Se o cara estava bêbado e ameaçou a companheira, se for no calor de uma discussão ou ele ameaçou a companheira, não interessa se foi da boca para fora ou bravata.
bravata no caso, da boca para fora, ou foi ameaça. Ninguém fica para pagar para ver. Porque se ficar para pagar para ver, falar assim, não, não é bem assim, não foi o que ele quis dizer, já era. Esta é a primeira parte, um epílogo. Esse é o fim dessa parte. Um epílogo para vocês. Quantas vezes, seja em Paranavaí, seja em Londrina, seja até mesmo distante de nós todos aqui, em Loanda, seja em Loanda, quantas e quantas vezes, mas mas é para isso que tem, né? Você tem exatamente, você tem um sistema todo que vem apresentando desgastes e uma vida toda de várias pessoas que vem apresentando a frustração. O que você escreveu aqui não tem nada que não é contemplado dentro da criminologia em relação a movimentos mesmo, a movimentos ou movimentações sociais. Está certíssima. Nesse caso, você está certíssimo, né? Não é exatamente aquilo que eu não chamaria, atenção, de nexo de causalidade, mas eu chamaria, sim, de fator, né? Na sociologia criminal, na sociologia jurídica e na criminologia, fator é justamente aquilo que potencializa, né? Que coloca como sendo gasolina, vamos dizer assim, é o que bota gasolina na questão. Então, hoje, só tirando um pouco, Adriane, retirando um pouco da questão política, e só retornando para aquilo que realmente foi o ponto de mudança no Brasil, que foi justamente a Lei Maria da Penha. Só um instante. Pronto. Eu estou um pouco resfriado com essa mudança aí térmica. É resfriado, viu, pessoal? Não é gripe não, tá? Só um pouquinho resfriado. Mas de qualquer maneira, a garganta fica meio falhando. Fora o nariz, né? Vamos lá. Então, Adriane, só falando da Maria da Penha. Em relação à Maria da Penha, ninguém paga para ver. Se houver uma ameaça, qual é a orientação? Qual é a orientação das advogadas? Qual a orientação que deve ser feita, inclusive na assistência social, das prefeituras, nas casas de acolhimento, na própria PM? É que se houver ameaça, vaza. Vaza. Vai embora. Não fique para pagar para ver se é da boca para fora ou não. Porque geralmente, né, se a pessoa ficar e achar que vai ser da boca para fora, não vai ser nada. Exatamente. Vaza. Vaza, denuncia, cai fora. E hoje em dia estão adotando, como você agora falando na esfera das pessoas públicas, dos políticos, hoje em dia estão adotando a mesma coisa, a mesma postura quanto a ameaças que podem ser feitas, que são feitas contra políticos. O cara diz assim, nananina, não. Depois que um ou outro aí levou facada e tudo mais, qualquer um pode. E, de fato, tem que haver uma precaução. Uma precaução é necessária. Sem uma precaução, a coisa não vai. Mas não vai para frente mesmo. Por isso é que se fosse há 15 anos, vá lá, até há 10 anos, um vídeo desses contra o Dória, contra o Alexandre de Moraes, contra qualquer pessoa, seria considerada apenas balela. No máximo, o sujeito responderia por ameaça, ou, aliás, responderia por injúria, responderia por difamação, e a coisa morre por aí. E a coisa morreria por aí. Mas não. Mas de jeito nenhum. E já que as coisas estão acontecendo muito rapidamente no mundo,
e a gente fala a respeito de disposição de crimes contra a honra e tudo mais, vocês estão acompanhando o noticiário, né? O noticiário político, o noticiário até por conta dos protestos, em virtude, aqueles que estão a favor aí que libere tudo, que não tem pandemia nenhuma, já morreram 30 mil, quer dizer, já foi cumprida, bateu a meta, tá tudo certo, agora não vai mais morrer tanta gente. Vocês têm acompanhado os caras leem os livros de direito penal, e aí tem hora que eles não querem atualizar em relação aos O professor como está estão cortando acontecendo. muito. Não deu para escutar nada. Pois é, no meu não. Agora tá cortando? Agora não. Ainda tá cortando? Agora não. Ah, então tá. Às vezes, viu, pode ser... Bom, se tá cortando eu volto. Então assim, a impressão que eu tenho é que muitas vezes os autores de direito penal, eles escrevem, vão atualizando uma ou outra coisa, os capítulos mais polêmicos, e alguns crimes passam batido. E hoje em dia mudou e muito o entendimento que as pessoas têm a respeito de ameaça. Os crimes contra a honra já mudaram por causa da internet, mas o crime de ameaça do 147, ele também mudou, e mudou bastante. Então, quer dizer, hoje, a gente leva mais a sério, deve se levar mais a sério, deve se levar bem mais a sério a questão da ameaça quando um grupo, quando uma pessoa, seja pela internet, por vídeo, por qualquer coisa, fala aí umas barbaridades. Mesmo no Twitter. E aí, sendo bem sincero com vocês de novo, eu ainda acho as políticas do Twitter, as políticas do Facebook, as políticas das redes sociais bastante frouxas. Eles falam que, na verdade, a responsabilidade é de quem posta, e a maioria das postagens em rede social, elas são mais de desabafo, não são em tom de ameaça, não são de ameaça. Então, até o momento, vivemos esse conflito em relação ao que é bravata, ou seja, o que é só da boca para fora, e aquilo que é ameaça, que deve ser levado a sério, que deve ser encarado com preocupação, tanto pela pessoa quanto pelas autoridades. Fim. Qual é a orientação? Seja no estágio, no núcleo de prática jurídica, qual a orientação? Você fala assim, se tudo é tão relativo, então eu vou ficar perdidinho. Não, você não vai ficar perdido. Qual a orientação que vocês, enquanto futuras advogadas e futuros advogados, devem ter, caso um cliente seu se sinta ameaçado? E a resposta, Samira, a resposta, Beatriz, a resposta, Adriane, assim, todos vocês, está no que eu próprio falei, onde eu próprio falei, eu já me respondi. Se o seu cliente se sentir ameaçado. Portanto, qual é a justificativa? Mas é difícil porque às vezes a pessoa quer só uma vingança, ficou com raiva, é complicado, como que a gente vai saber? Use sua sensibilidade em primeiro lugar, Samir. Em segundo lugar, sempre bom uma perícia, se for o caso. Como é que você vai saber? Vamos por trocar experiências? Vamos trocar experiências? Como é que você vai saber? Chega a pessoa no seu escritório, com uma aparência realmente assim agitada. Não é raiva. Eu não estou falando do ponto de vista de quem ameaça, eu estou falando do ponto de vista de quem é ameaçado, Adriane. De quem é ameaçado. E a partir do momento em que a pessoa sente um mal-estar, sente-se em mal-estar e diz assim, olha, eu não sei. Na dúvida, procure a delegacia. Uma coisa é certa, a pessoa não vai responder criminalmente por calúnia, nem por denunciação caluniosa, a partir do momento em que ela registra uma ameaça.
Ainda que na conclusão, antes de até de encaminhar para o juizado especial, a pessoa se explique, se retrate, veja que aquilo ali foi da boca para fora, em nenhum momento isso vai representar, tanto para vocês como advogados, uma litigância de má-fé, quanto para o seu cliente uma denunciação caluniosa. Nesse ponto, Samira e toda a turma, a doutrina ela é clara. A partir do momento em que a pessoa toma conhecimento do mal que alguém prometeu fazer, que é o crime de ameaça, e nesse momento, claro, isso provoca um desassossego, ela tem o direito de procurar a delegacia. Veja bem, se o cara falou isso da boca para fora, se a pessoa falou isso da boca para fora, foi um desabafo, o problema é dela. A pessoa que seja mais contida socialmente, que tem um pouquinho mais de continência, não é problema da vítima. Porque se você, no final das contas, acabar desconsiderando o desassossego da pessoa, você poderá incorrer, claro, numa criminalização da vítima. Um lado da questão. Quanto ao lado da pessoa que, isso existe, pode lhe procurar como advogada, como advogado, e dizer que gostaria porque alguém lhe ameaçou e tudo mais, isso e aquilo, bom, é sempre preciso advertir o cliente numa boa, numa conversa. Também não vai, Samira, chegar para cliente e falar assim, o que você está fazendo, se não for verdade, é crime, hein? Não é por aí. Não vai por aí, não vai tão reto no papo assim. Mas você chega para você vai chegar para cliente e falar assim, escuta aqui, tu não vai fazer passar vergonha, não, né? Ah, não, ameaça por ciúme tem, pode ter. Mas a partir do momento em que você conversa com a pessoa e você vai percebendo exatamente aonde quer chegar. Então você vai dizer assim, nós vamos à delegacia, olha como é que você pega a pessoa, Samir. Olha como é que você pega a Adriane e toda a turma. Vamos lá. Chega para o seu cliente e diz assim, nós vamos então à delegacia. Tudo bem? Aí a pessoa já vai assim, não, nós vamos juntos. Mas antes de irmos à delegacia, me conta o que aconteceu. E já justifica que o delegado, junto com o escrivão lá, vão fazer mais perguntas. Vão querer saber de mais detalhes. E às vezes, nesses detalhes, é claro, a pessoa às vezes fica já desencorajada. Fala assim, tô pensando bem, não vamos não, pensando bem, sabe? Então você tá, aconteceu. Pronto, lá vai. Então muitas das ameaças, por exemplo, que são denunciadas no plano ou no campo da Lei Maria da Penha, que devem ser levadas a sério, algumas delas, claro que são denúncias de ameaças, são denunciações caluniosas, em que o ex-companheiro, peço desculpas, não ameaçou. Fazem isso por vingança, fazem isso por, enfim, para prejudicar a pessoa. Aí vai do dolo de cada agente na hora da denunciação caluniosa. Denunciou caluniosamente o ex-companheiro. Mas isso se dá exatamente por conta da falta de apuração que deve existir nas delegacias. Então tem que apurar melhor os fatos. É só apertar um pouco que a verdade aparece. Né? Apertar na conversa, viu, gente? Não é apertar na tortura, claro, que eu falo aqui é apertar, né? Então parece que eu vou lá dar uns ganhar a pessoa, falar assim, confessa que a pessoa não te ameaçou não, que você tá mentindo, você tá sendo leviano, né? Não é para tanto também. Chegava, vou dar um aperto aqui na pessoa, para falar, pessoa, vai lá, pessoa. Não é por aí. Tudo bem? Samira? Quase um ostra, exatamente. Chega para a pessoa e fala assim, tudo bem, professor, obrigado. Não, que isso. Samira, sabe aquelas dicas bobas? Eu não quero bancar o coach, não, aqui com você. Guilherme, uma das coisas que ajuda, não sei se ajuda vocês, mas na hora de conversar com as pessoas no atendimento, fica um pouco distante da pessoa, não precisa ficar olhos nos olhos, e toma nota
do que a pessoa fala. Aí a pessoa para um pouco, você dá uma olhada nas suas anotações. Ali de cara, é um bom método para você, na hora, passar um filtro já na história que a pessoa está falando. E a pessoa não precisa se sentir armando uma arapuca para o teu cliente. Pelo contrário, você diz assim, ó, vamos sentar aqui, eu vou tomar nota, se você me permitir. Ah, doutor, fica à vontade do que você vai falar, para a gente poder trabalhar os pontos quando formos à delegacia, se formos à delegacia. A pessoa vai até se sentir bem, vai falar assim, nossa, mas que, né, quanta eficiência, quanto mise-en-scène, né? Você fica lá, anotando, digitando, anotando, falando, o que aconteceu? E aí você pega. Só que não deixe nunca, Samira, Guilherme, Adriane, toda a turma, Mariana, todos vocês, Beatriz, Gabriele, nunca deixe o seu cliente com um mal-estar. Se ele realmente não estiver se sentindo bem, estiver agitado com a ameaça e tudo mais, já fique esperto. Já fique esperto. Então vá até a delegacia e, de preferência também, quem sabe, né? Se tiver condições, uma consulta rápida de emergência de atendimento num psicólogo, num psiquiatra, num pronto atendimento da vida, só para atestar que a pessoa não está bem, que a pessoa está nervosa, né? Ficou agitada, causou mal. Mas essas são as considerações. Vocês notem bem que eu acho que o crime de ameaça é muito mais interessante na prova. Falando já aqui, francamente, com vocês. Na nossa prova, vai ser muito mais interessante as questões da diferença entre a ameaça e o constrangimento ilegal. Mas para a vida, acho que, né, deve ficar para outubro ou novembro a semana acadêmica da nossa instituição, da Unifatesc, da Faculdade de Direito. Poxa, era uma boa se alguém escrevesse a respeito de ameaça, desses aspectos mais modernos da ameaça. Mais modernos não, mais contemporâneos da ameaça, né? Principalmente no campo da política, né? E usando como arena a internet. Eu acho um assunto fascinante. Não sei quanto a vocês. Bom, aqui eu ponho a pedra, né? Aqui eu vou colocar a pedra. Então, fim do assunto. Agora, nós podemos marchar para o artigo 148 do Código Penal. Nós podemos ir para o 148 do CP. A partir de agora, turma, são 8 horas e 48 minutos, então nós vamos conversar a respeito do sequestro e do cárcere privado. Atenção! Então a gente já começa a fazer aqui o diferentão ou as diferenças quando se fala, ou quando fala do sequestro, claro, e do cárcere privado. Em relação a outro delito que naturalmente há no Código Penal, que é o do 159. E aí, claro, vocês vão me dar só o tempo de digitar aqui. Esse é o tal do delito do sequestro, que vulgarmente as pessoas chamam de sequestro, que é o 159. É no 159 que o sujeito ativo tolhe a liberdade de outra pessoa e, claro, ameaça não só a liberdade, mas a vida, a integridade física dessa pessoa por conta de dinheiro, em troca de resgate. Então, a partir do momento, né, que você tem, aliás, não é o 159, é sempre 10 a mais, né? É o 158 do Código Penal, só para colocar aqui para vocês,
quando você tem a extorsão mediante sequestro. Então, os crimes de o sequestro da fulana de tal, o sequestro de Beltrano, que as pessoas muitas vezes colocam, vem a ser o crime de extorsão mediante sequestro. Então, na verdade, o que vulgarmente povo, imprensa, quando divulgam, chamam de sequestro é extorsão. Diga, Samira, microfone aberto. Não, tem alguém, não, né, Samira? Tem alguém com o microfone aberto. Diga. Abriu o microfone, quer falar? Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto, varão. Né, Gustavo? Quem tá aí? A Vitória tá aqui também. A Vitória, tá todo mundo. O Gerson não falta. Fala que eu te escuto. Vamos a. Fale sua angústia da manhã, né? Não, pois é. Normal. Normal, moçada. Normal. Então vejam bem, em primeiro lugar, então voltando, como nós estamos no 148, não estamos falando sobre dinheiro, não estamos falando sobre dinheiro, sobre propriedade. A princípio, o 148 ele vai lidar com sequestro ou cárcere privado, sequestro ou cárcere privado apenas para atingir a liberdade de locomoção do sujeito, a liberdade de deambular, a liberdade de deambular, o famoso ir e vir. Então, tomemos muito cuidado a partir de agora, tomemos todos muitíssimo cuidado a partir de agora, porque, em primeiro lugar, nós vamos falar só de cárcere privado e de sequestro. Vou dar os exemplos doutrinários clássicos, não é? O sujeito, e que envolve, claro, pode envolver Maria da Penha hoje. O sujeito, por exemplo, que inconformado com o casamento de sua ex-noiva, de sua... tô em cárcere privado. Sim, Mariana, estamos todos, viu? Eu tô no meu cárcere privado aqui e ainda por cima pedi para aumentar a internet, os caras da internet falaram que vão melhorar a linha da internet nossa, viu? Aqui, em agosto. Então tá bem legal, viu? Até lá já acabou faz tempo o isolamento, mas vamos lá. Então, quando a gente fala no sequestro, por exemplo, os exemplos clássicos, e eu falo exemplos clássicos que você vê nos doutrinadores, que hoje em dia uns doutrinadores assim que você olha e fala, o cara escrevia bem, mas nada a ver o exemplo. É exatamente esse, a mulher vai se casar, aí o cara pega a gosto de Deus, de acordo com a operadora, né? Só se for. E aí a mulher vai se casar, é o dia do casamento dela, e de repente o cara vai lá e sequestra. Você não vai casar com ele, não. Você vai casar comigo, a gente vai ser feliz, vamos embora. E a moça, socorro, socorro, né? Aquela coisa bem de final de novela. Mas dá para falar de outros exemplos que são interessantes e que podem acontecer. Por exemplo, prender uma pessoa para que ela não vá à entrevista de emprego. Prender uma pessoa para que ela não vá a uma entrevista de emprego. E aí você já tem, né? Mariana, esse negócio é bom, né? Imagine o seguinte, a Vitória e o Guilherme são os finalistas. Atenção, hein? Vitória e Guilherme. A Vitória e o Guilherme são os finalistas num programa de trainee para jovens advogados. Você, opa, tô dentro. Salário bom, bolsa de estudo e tudo mais, aquelas bolsas trainee em multinacional, brothers, motherfucker e tudo mais, né? Aquelas coisas de... O pessoal usa aqueles termos em inglês. E a Vitória pega e diz assim, bicho, mas contra o Guilherme, putz, o Guilherme algumas coisas, mas o Guilherme
sabe mais a respeito do... O Guilherme sabe várias coisas a respeito de administração, ele tem um conhecimento muito grande, ele está à frente. O que eu faço? Se eu for para a entrevista, como é que eu fico? Aí você fica com isso, Vitória. Fica com isso, recorrente. Fica lá, meu Deus, como é que a gente faz? Não sei o quê, como é que fica? Aí você pega, embala nisso, embala ferrado, e diz assim, não tem jeito. Vamos ter que pegar aí, no dia da entrevista, e nós vamos ter que fazer alguma coisa. E nós vamos ter que fazer alguma coisa. Aí você diz assim, o quê? Pega o Guilherme. E aí, naquela manhã, o Guilherme está saindo de casa, pegam-no. Eu estou indo devagar, por causa da internet, com dolo. Segura o Guilherme. O Guilherme, que é isso? O que vocês estão fazendo? Põe um capuz na cabeça dele, enfia num carro e leva para outro lugar. Eu tenho uma entrevista, o que é isso? Tudo em silêncio, fica quieto, vai ficar tudo bem. Passa o momento da entrevista, só a Vitória aparece, o Guilherme falta. E ainda para a coisa ficar bem assim, bem combinado, se pega, os caras que estão, aspas, sequestrando o Guilherme, pega e dizem assim, depois de 1h30, né? Ih, pegamos o cara errado. Ih, moiou, pegamos o cara errado. O que nós vamos fazer? Ah, solta ele. Pegamos o cara errado. Solta ele, vamos embora. Alguma coisa assim, mas bem combinadinho, só para ele chegar lá na empresa e falar assim, olha, vocês não vão acreditar. Eu acabei de voltar da delegacia, eu acabei de voltar da delegacia. Acabaram de me pegar aqui. Eu não sei o que aconteceu, me confundiram, foi uma coisa horrível. E aí os caras ficam naquela, né? Pô, e a Vitória, toda bonita, já fez a entrevista, a Vitória já pontuou, já deu tudo certo para ela. Se descobrirem, Vitória, encrenca, hein? Você praticou, neste caso aqui, de fato, você está no delito de cárcere privado. E a partir daqui, no cárcere privado, vai. Né? Quer dizer, já vai todo mundo ali meio... vai todo mundo meio enfiado no bolo, justamente porque você teve a conduta típica de privar a liberdade de alguém, neste caso do Guilherme. Então, quer dizer, você confinou ele, tirou a liberdade dele de ir e vir, fosse num quarto, num sítio, em algum lugar, e naturalmente a partir dali ele fica em lugar fechado, sem comunicação, sem poder sair, e claro, você com o proveito maior, com o dolo, né, com o proveito maior justamente de quê? De levar aí a melhor na entrevista de emprego que o outro não compareceu. Uma sabotagem. Você acabou de sabotar o seu colega e usou como sabotagem o expediente criminoso do sequestro do cárcere privado. Então, a partir daqui, você tem... Por que eu usei o exemplo em primeiro lugar do sequestro? Aí é que tá. Lembre-se que há duas características aqui. A primeira delas é o sequestro. O sequestro, ele é entendido com a ação de captura. Basicamente, o sequestro de um lugar qualquer para outro. Diga, Samira. Bom dia, professor. Bom dia. Professora Letícia, professora Letícia, tudo bem? Eu reconheci, diga. Eu posso dar uma palavrinha com o pessoal? Pode, professora, à vontade. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês?
Eita, que Bom dia. povo quietinho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, tudo bem? Pessoal, só para passar para avisar das subs, vocês viram que eu mandei um recado aqui para vocês, tá? As subs vão acontecer a partir da semana que vem. Então, o professor tem até sexta-feira para estar lançando a média de vocês na completude. Então, eles precisam lançar a média do trabalho que eles receberam e também quem faltou aquele 1 ponto das lives, tá bom? Quem não lançou, vocês me falam na sexta-feira à noite, que daí eu vou conversar com o professor, tá? Quem tiver qualquer tipo de problema com relação a isso, tá bom? Oi. Eu tenho 2 professores que lançaram as minhas notas, mas elas não aparecem naquele. Eles lançaram, assim, se eu abro, aparece a nota do trabalho e da prova. Mas ela não fica aparecendo naquele boletim, é normal? É que mudou. É normal, é do sistema. Ah, tá. Obrigada. Tá? Eles estão lá nas notas. Não se esquecendo que com esse sistema a gente tem que mudar lá no canto direito do computador, do sistema, o semestre e o ano que vocês estão, tá? Sempre olhem lá para o canto direito, porque eu estou com muito aluno que não está conseguindo achar a nota, mas porque não mudou o semestre e o ano ali em cima, tá bom? Então, não se esqueçam disso. A maioria dos professores vão lançar durante a semana, tá? A maioria. A maioria não, né? Eles têm até sexta-feira para lançar, para que vocês consigam fazer a inscrição até domingo, porque a prova começa na segunda-feira. Sabemos que a semana que vem é uma semana de feriado, então a gente tem o feriado quinta e sexta-feira também não vai ter aula. Então, quem vai fazer a sub vai ter esse período para poder realizar a prova. E as aulas segunda, terça e quarta normalmente, tá bom? Ah, professor, mas não deu tempo. Faz à noite. Vocês vão ter 3 dias, no mínimo, cada prova para serem realizadas, tá? Então, vocês podem fazer essa prova. A aula continua normal. Ah, por que não vai parar para não ter aula? Porque, gente, nós já estamos com o nosso conteúdo em atraso, né? Prejudicar ainda mais isso para vocês é pior. E eu sei que quando a gente voltar no presencial, se Deus quiser, o mais rápido possível, a gente vai ter que trazer esse conteúdo em atraso para vocês. Então, para que vocês mesmos não sejam prejudicados. Tá bom? Até porque a prova não é feita em 1 hora, 2 horas. A prova vai ser feita em 3 dias no mínimo. Então, eu acho que dá possibilidade de vocês fazerem a prova normalmente, tá bom? E eu vi que são poucas as pessoas que farão a sub. Não são tantos alunos que farão a sub, tá bom? Alguma dúvida, gente? Não? Todo mundo quietinho? Professor, obrigada. Desculpa aí ter te incomodado, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, me procurem pessoalmente no privado, tá? Que daí a gente pode conversar no privado. Tá? A biblioteca voltou, tá, Guilherme? Voltou. Oba. Na verdade, voltou só ontem ainda, só que eu só fui avisada hoje de manhã. Tá bom? Quem tiver qualquer problema, é só me procurar no privado, tá bom? Christian, obrigada, tá? E desculpa estar atrapalhando você aí. Professora, até mais, gente. Não é incômodo algum. Até mais. Cuide, exatamente, professora. Muito obrigado. Bem tranquilo. Muito obrigado mesmo. Até mais, gente. Voltem aí pro estrogonofe do direito, que eu vi que vocês estavam animados aí. Beijo. Depois a gente bota música aqui também pro pessoal. Até mais. Tchau. A gente bota umas músicas aqui para animar o povo e tal. Ó, professor, cuidado Vamos com as vamos. músicas, viu? Eu andei usando músicas nas minhas aulas. Ontem o YouTube me bloqueou. Eu subi a aula para o YouTube e me bloqueou. Simplesmente me travou. Só porque eu usei um Creedence. Olha lá, no melhor do som, no YouTube. Paga direitos autorais, né? Direitos autorais. Mas era só o início da aula, Mari. Não foi assim a música inteira. Só um pedaço da aula. E ele me bloqueou só porque eu fiz uma dança. Na próxima usa um sertanejo, que o povo do sertanejo é mais tranquilo. Vou voltar pro sertanejo. Gente, beijo, boa aula. Até mais. Aqueles vídeos de divulgação.
É mais, professora. Ô, professor Christian, muito obrigado. Depois eu vou falar com o senhor, Sou não eu. agora que eu vou entrar em aula, porque eu descobri que a gente pode baixar e jogar ali no arquivo as aulas, já que o senhor não está conseguindo jogar no YouTube, porque o YouTube está travando. Tá? Mas depois eu falo com o senhor. Dá para jogar nos arquivos, né? Na pasta Tá bom. arquivos. Tá bom. Porque daí o aluno vai ter acesso do Aí mesmo então eu jeito. já vou fazer. Tá bom? Isso é que é bom. Esse que importa. Tá ótimo. Tá porque ótimo, o agradeço. senhor só tá com problema para subir o vídeo, né? Baixar, ele baixa. Sim. Então, se o senhor tem os vídeos baixados, Baixar, ele joga na baixa. pasta arquivo. E daí a gente não tem esse problema de YouTube censurar as pessoas também. Tá bom? Ótimo. Até mais, gente. Tá bom. Boa aula. A gente já vê isso aí, porque... Até mais, boa aula. Professor, aqui meio parado. Opa, voltamos. Voltou. Deixa eu ver se eu volto. Alô? Agora voltou. Agora voltamos, né? Bom, muito legal. Eu não tinha sabido dessa das músicas. É que, bem, apenas para falar, né? A violação de direitos autorais, que está no 184 do Código Penal, ou quando a gente fala, em relação à música, é por compassos que é contado. Então, quando você tem a violação do direito autoral, do artigo 184 do Código Penal, que é reprodução de uma obra com violação de direito autoral, você tem, por exemplo, a questão da obra inteira. Trechos de uma obra, eles não são tecnicamente passíveis de violação de direitos autorais. O problema é, muitas vezes, na transmissão não dar crédito. Então, assim, dizer quem é o compositor, o autor da música que está gravando. Tipo, Henrique e Juliano, a música, sei lá, aquela do Liberdade Provisória. É deles? Eu não sei, eu não me lembro. Acho que é, né? Liberdade Provisória, Henrique e Juliano. Então, se você falar, ó, a música gravada por Henrique e Juliano, com Henrique e Juliano e não sei quem, Liberdade Provisória, você tem... Aí você dá crédito. E não é exibir inteira. Então o YouTube, ele às vezes exagera. Mas aí é o algoritmo lendo, né? Ele derruba por causa do algoritmo. Você tem que mostrar só um trecho e cortar. Senão viola. Mas nós não estamos falando do 184, nem do seu parágrafo 1º, na violação de direitos de autor, na usurpação ou violação de direitos autorais, que seria o caput ou parágrafo 1º, que é reprodução da obra, tá? Parágrafo 2º é reprodução para ganhar dinheiro, é pirataria, aí não pode mesmo, aí é pirataria, não pode. Mas falando do sequestro, portanto, voltando, o sequestro foi isso que eu te coloquei. Bem devagarzinho, para ninguém ficar espantado. No caso, a Vitória sequestrou o Guilherme. Ela tirou o Guilherme de onde ele estava. Guilherme, onde é que você estava? Ia acordar para a tua entrevista de emprego, ia lá tentar, guardando a tua paz, sossegado na paz de Deus. E, de repente, foi retirado dali para outro lugar. Sequestro. O sequestro, portanto, ele tem a ver com isso. A conduta de privar a liberdade, nesse caso, colocando o sujeito, né? Colocando o sujeito no confinamento. Então, retira de um local e bota num outro local. Você tem esse transporte, esse confinamento com transporte. Tá falado? Tá falado. Agora, e o cárcere privado? O próprio nome já diz. O cárcere é a prisão. O cárcere é a prisão. Neste caso, entende-se, dá para se entender por cárcere ou como cárcere privado exatamente onde o sujeito está.
ilegalmente preso. O quarto, a sala, o apartamento. Nos slides de vocês, carregados, e aí eu não vou para a sorte de vocês, né? Eu não vou para exagerar, digamos assim, na sorte, mas nos slides de vocês tem um caso que aconteceu agora, no dia 24 de maio. É de 24 de maio o caso. Então, assim, o caso é super atual. O caso é super atual, de 24 de maio. E, se permitir, está aqui. Eu transferi ele inteiro, ele está grandão. Ele inteiro, ele está grandão aqui para vocês olharem. Está no chat nosso aqui. Aconteceu em Blumenau. Então, o que houve? É um cárcere privado envolvendo Maria da Penha. É claro que tem, exatamente, esse mesmo. Eu mandei para vocês no textão, a Drica mandou no texto menor, num texto mais elegante. Muito obrigado. Viu, Adriane? E esse é o exemplo, quer dizer, é um casal, marido, a esposa, estão lá numa boa, aí de repente, e não mais que de repente, brigam. E a briga, claro, descamba para a violência doméstica. Desnecessária, dolorida, desnecessária, completamente arbitrária, não é? É desmedida. E provavelmente o camarada, né, deve ter não só a agressão, deve ter ameaçado, enfim, deve ter sido o pacote completo, né? O combo completo da agressão, no caso contra a mulher. Então, agressão verbal, agressão física, ameaça e, naturalmente, né, a ameaça, no caso, constrangimento ilegal e, naturalmente, cárcere privado. Então, aí o que aconteceu? A pessoa, a mulher, estava há 2 semanas sem sair de casa. Você imagine comunicação, celular, essas coisas todas, ela sem sair de casa, em cárcere privado. E o que ocorreu, claro, foi que eles tiveram que ir ao banco. Chega um momento que o cara não podia ficar mais no isolamento, tinha que fazer algumas coisas. E a sorte, ele não levou a máscara, tá vendo? Usem máscara. Ele não levou a máscara, ela levou. Quando ela entrou no banco, ela pediu socorro à operadora do caixa, a moça do caixa. A operadora do caixa chamou a polícia e o camarada foi preso. E, entre outros delitos, até o momento, ele poderá responder pelo 148 na modalidade cárcere privado. Ele não sequestrou a esposa. Ele não a retirou de um lugar e levou para outro em isolamento. Não houve sequestro, mas houve, sim, a atividade, nesse caso, praticada de cárcere privado. Então, ela... Ô, professor, para mim é a mesma coisa. Ela estava sequestrada. Ué, não é? Ela estava presa, ela não podia sair. Não, é cárcere privado. O sequestro, Samira, ele envolve o seguinte na caracterização do sequestro. Constitui sequestro o fato de manter a vítima em local ignorado ou oculto, ligado, por exemplo, amarrado, mas em local ignorado. Transportá-la, neste caso, de um local para outro. É a operação que você tem de pegar a pessoa que estava num lugar ou ia para algum lugar, levar para outro bem ermo e escondido. Esta é a figura do sequestro. Penalmente falando, ambas as condutas são equivalentes. A elas cabe a mesma pena. Acontece que o cárcere privado você não tem o transporte, você já mantém a pessoa. Agora, penalmente falando, Sâmia, a crueldade é a mesma. É só uma questão de nome. É uma questão de você chamar uma rosa de branca, outra rosa de amarela e outra rosa de vermelha. Mas todas são rosa. Não só. Eu agradeço a oportunidade. Essas intervenções é que enriquecem os nossos encontros.
Então, lembre-se disso. E tenham todos, eu estou falando para todas e todos. O sequestro, praticamente, ele mantém-se assim. É o fato de você manter a pessoa no local ignorado. O cárcere privado, as pessoas sabem, não foi tirado do local, só está proibido ilicitamente, está proibido ilegalmente, inclusive com alguns requintes, né, cruéis, como, por exemplo, pode amarrar a pessoa, mas está proibida, impossibilitada de sair do local que todo mundo sabe que ela se encontra. Aí começa aquelas manobrinhas, né? Tipo, vem me visitar, vem, que dia? Um dia aí você vem. Eu tô indo amanhã. Não, amanhã não dá. Amanhã eu tenho um compromisso, amanhã eu tenho trabalho, amanhã eu tenho isso, amanhã eu tenho aquilo. Então aí você começa a dar as desculpinhas, aquelas coisas bem, né? Que a gente sabe. E, Gerson, aí, querido, esse aqui é o que eu falei no começo do encontro. Esse não é o 148, esse é o 158. É a extorsão mediante sequestro. O que fala em dinheiro, isso, esse é o 158, nós veremos. O sequestro puro é só tirar a pessoa de um lugar, levar para outro, manter transportando, rodando. E o cárcere privado é privar a liberdade da pessoa dentro da própria casa dela, da casa em que ela se encontra, naturalmente impossibilitando-a de sair, de ter contato com o mundo, sem nenhum problema. Diga, Adriane. Prof é o código que eu atendo, né? Está no 159. A extorsão está no 158 e a extorsão mediante sequestro está no 159. Eu tinha digitado 159 antes, mas é que começa com a extorsão. Sim. Eu havia digitado isso lá no começo. Eu falei que tem 10 artigos de diferença entre eles. É isso mesmo. Extorsão é a chantagem, é o 159. Extorsão é a chantagem, é o 159. Sim, eu havia colocado lá em cima. E falei, mas não, se preocupa. Beleza vocês, eu gosto de ver vocês atentos, pô. Eu gosto de ver vocês todos atentos aqui, ligadaço comigo. Isso aqui é que me deixa feliz. Felicidade é ter vocês aqui comigo, assim, atentões, atentados, né? Mas esse não é o objeto. Qual é a grande importância da extorsão mediante do sequestro, do crime de sequestro do 148? Qual é o grande barato, ou aquilo que a gente pode? Isso, exatamente, Carlos. Exatamente, conforme colocado para vocês. Qual é o grande barato do sequestro puro? Agora nós estamos no 148. São as qualificadoras. O grande barato de se estudar o artigo 148, o sequestro 148, são as qualificadoras dele, as figuras qualificadas. Em primeiro lugar, porque a pena, claro, ela aumenta, né? Ela fica de 2 a 5 anos, ela ganha volume, ela ganha a qualificadora de 2 a 5 anos, e no parágrafo 1º do artigo, isso, exatamente, 148, parágrafo 1º, nos incisos, nas alíneas, né? Nesse caso, alíneas A, B, C, D e E. São 5 alíneas. E aí vem tratamento Maria da Penha e, naturalmente, contra, né? O crime que eu citei para vocês e que vocês têm no material, que foi praticado lá em Blumenau, não é apenas o cárcere privado, mas é o cárcere privado qualificado. É o cárcere privado qualificado. Por quê? Porque, naturalmente, foi praticado contra cônjuge. O marido praticou contra a esposa. Então, portanto, é claro que vai ser uma conduta qualificada. Então, se a vítima é ascendente, é descendente, é cônjuge ou maior de 60 anos, do que é que nós estamos falando em relação aos maiores de 60 anos? O cárcere privado que muitas vezes as famílias impõem e que é praticado, muitas vezes praticado, por cuidadores. Não cuidador profissional, formado em curso de cuidado, de enfermagem técnico em enfermagem, ou
formado em assistência social. Não estou falando dos cuidadores profissionais, dos bons profissionais, mas às vezes uma pessoa que é cuidadora e que não leva para passear, por exemplo, o idoso, que tem limitações, alimenta mal, não deixa ele tomar contato, não deixa ele sair, ainda que ele queira sair, ele queira dar uma volta. Isso é cárcere privado, e cárcere privado qualificado. No caso de ascendente contra descendente, ou seja, pai contra filho, alto lá e atenção. Principalmente vocês que são mães e vocês que são pais. Ou vocês que pretendem, por qualquer que seja a via, serem mães e serem pais um dia. Não é cárcere privado castigo, embora as filhas e os filhos de vocês possam alegar, tá certo? Um castigo, quando dado com moderação, quando dado a fim de provocar uma reflexão disciplinar no ser humano que está sob seus cuidados educadores, só que coisa bonita de dizer, né? Está sob seus cuidados, não tipifica o cárcere privado porque não há intenção de tolher a liberdade de ir e vir da pessoa, mas apenas, por alguns instantes, de impor uma dinâmica disciplinadora, uma dinâmica de reflexão. Agora, prestem bem atenção. O fato, por exemplo, isso são coisas assim curiosíssimas, mas vai lá. Uma mãe e um pai, por exemplo, que trancam a filha no quarto e não a deixam sair de jeito nenhum, por exemplo, para um compromisso profissional que ela teria. Isso é cárcere privado. Para um compromisso. Ó, estamos aguardando o retorno. Opa, beleza. Aqui vem um aviso, ó. Fica por conta das autoridades mesmo. Chega um momento que vocês, eu, a direção, a própria instituição, não pode fazer nada. Tá certo, professora. Tá certo, professora. Muito bem. Todos leram, né, o aviso. Então, muito bem. Com relação à prova do segundo bimestre, estamos aguardando um possível retorno no dia 15 de junho. Se o poder público não permitir, aplicaremos a prova no fim de junho e as substitutivas em julho, normal, né? As provas serão da mesma forma, pelo Forms, tá tudo certo, online, com dias para realizarem. São provas assíncronas, porque estarão fora do horário de aula, estarão fora da sincronização, digamos assim, do horário de aula. São avaliações assíncronas. Ora, muito bem. Então tá certo, professora Letícia, tá avisado. A turma tá avisada. Então, no cárcere privado, só retornando ao cárcere agora, retornando ao cárcere, né, privado, se os pais, por exemplo, de fato fazem isso, pode sim a filha ou o filho alegar o cárcere privado. É bem aquela coisa assim, você não vai e tudo mais. E são relações complicadas, né? Eu dou um exemplo que aconteceu, isso ocorreu no Rio de Janeiro, morando todo mundo, família na mesma casa. Um dos moradores era filho, um dos filhos, ia participar num determinado centro lá esportivo, recreativo, grêmio, recreativo, esportivo, enfim. Ele iria participar de um concurso de drag queen. E a mãe e o pai falaram que não. Aí já entra aqueles aspectos todos pessoais. Enquanto você estiver na minha casa, você tem essa minha autoridade, você tudo bem. Exato, de fato. Mas aí é uma questão de diálogo, de respeito, e no final das contas, de tanto grito e tudo mais, a polícia chegou e só liberou o menino quando falaram que aquilo ali era cárcere privado. Era cárcere privado. Depois, se ele foi expulso de casa e tudo mais, aí, meus amigos, eu não sei, tá? Aí eu não sei o que vai acontecer. Não sei o que aconteceu. Mas ali estava configurado, ele estava proibido da liberdade de ir e vir, não era nada que ofendia a lei, que apresentasse antijuridicidade. Talvez fosse contra a moral, sobretudo da família, do pai, da mãe. As pessoas têm que ser respeitadas, mas tem que haver certa aproximação, certo diálogo. Não houve, e deu esse rolo todo. Na linha C, tem um dos pontos determinantes do cárcere privado, que ele já se torna cárcere privado qualificado
a partir de 15 dias. Ficou mais de 15 dias, qualifica-se o cárcere privado. Não mais pelo delito simples, mas naturalmente por sua forma qualificada. Por sua forma qualificada. Então tá lá, na linha C. Se a privação de liberdade dura mais de 15 dias. E aí, claro, se o crime for praticado contra menor de 18 anos, e na letra E, que pode acontecer sim se o crime é praticado com fins libidinosos. Então, se a pessoa fica em cárcere privado ou é sequestrada, para lá na frente praticar atos libidinosos, quer dizer, para que depois o sujeito responde por cárcere privado mais o estupro, as violências sexuais cometidas. Só que faltou um detalhe, que não é ainda para ser falado, mas faltou um detalhe. Eu li 4 das 5 alíneas. Eu falei da linha A, C, D e E. Dos crimes com fins libidinosos, dos crimes contra causariam o cárcere privado, o sequestro serviria para lá na frente haver violência sexual, constrangimento da pessoa. Naturalmente por conta aí de violência sexual. Mas eu pulei uma linha. E pulei porque quis, viu? Que é exatamente a linha B. Que pode ocorrer sim. Que é o caso do cárcere privado da internação forçada. Caso que se discutiu e se discute até hoje. Em Paranavaí, por exemplo, a questão do problema dos usuários de crack nas ruas, parques, praças e nas ruas da cidade. Que é o caso de internar, pega o sujeito, né, que é morador de rua, observa-se lá o vício em crack, chama lá umas pessoas e interna contra a vontade dele. Então é difícil esse tipo de questão por conta, naturalmente, de se discutir o quanto que a pessoa, em virtude do vício, do fato de estar viciado, o quanto que ela tem, ela possui ou não possui de entendimento do que está acontecendo com ela. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou um hospital, que são as internações forçadas. Claro, não é forçada a internação do dependente químico, que passa por uma junta, por uma avaliação psiquiátrica e que recomenda para o vício dele, para a violência, para a tendência que ele tenha a depressão, qualquer coisa ruim, né, maligna, que possa fazer mal a ele, e ele tenha que ser internado. Mas se for feito por particular, sem nada, simplesmente pega a pessoa, ó, meu filho é viciado em K-pop, em bandas de K-pop. K-pop são aquelas... Vocês conhecem o que é K-pop, né? K-pop são aquelas bandas pop, tipo de dança, de música da Coreia do Sul. Da Coreia do Sul. Nem, a Coreia não vive só de parasita, vive de K-pop também. Ô Guilherme, você gostou do vício? Ô Carlos, você gostou do vício em K-pop? É pra esculhambar, né? Vocês gostaram do vício em K-pop, né? É pra esculhambar. Pois é, eles têm coreografia, cada banda tem uma filosofia de vida, é um troço todo. Otávio, exatamente. E política de Estado, viu, da Coreia, o Otávio, que rendeu já quase 3 bilhões de dólares de divisas para a Coreia do Sul. Investimento mesmo, indústria cultural, cara. É um troço... A gente tinha que aprender com eles e exportar funkeiro e dupla sertaneja de Goiás, viu? Enlatado. A gente tinha que mandar também pro pessoal. Você não sabe, Sam, o que é K-pop? Então você vai aprender o que é K-pop. Eu não vou colocar não, tá? Mas, exatamente. Você digita no YouTube, Samir, o que é K-pop, vai aparecer umas bandas lá e você vai escutar. Já que eles empurram isso pra gente, vamos mandar umas coisas para eles. É tráfico de entorpecentes. Tá tudo certo. Mas, de qualquer forma, brincadeiras à parte, pelo amor de Deus, brincadeiras à parte, vamos imaginar que meu filho... Pesquisa lá, BTS, obrigado.
Isso mesmo. BTS ou BTS é a banda de K-pop mais os Beatles da Coreia do Sul. Essa coisa linda. Que beleza. Então vamos lá. Exatamente. Eu falei que vocês iam animar com o negócio do K-pop, mas vocês são fogo, viu? Cuidado para não desmaiar, Otávio, exatamente. Tem que tomar cuidado, cara. Então aí é que tá. Aí a pessoa é viciada em K-pop. E aí, da vida, o pai, a mãe, falando assim, pois é, Otávio, você imagina. Aí a pessoa pega e fala assim, daqui a pouco minha filha não quer festa de 15 anos. Minha filha vai querer passagem para ir a Seul. Porra, uma passagem para Seul custa caro pra caramba. Imagina agora com o preço do dólar lá em Júpiter. Custa caro pra caramba. Como é que eu vou fazer? Essa menina quer porque quer. Eu vou interná-la, ela tá viciada. E aí vai lá e tranca num quarto sem computador, nem nada. Né? Ó, o povo agora fica na batalha aí de apropriação cultural e defesa ou ataque ao K-pop. Muito bem. Debates acadêmicos. É isso aí. Aí a pessoa vai lá, o Otávio, é caro demais, cara. Aí a adolescente pega e fala assim, você praticou comigo internação, o adulto, porque eu gosto de K-pop? É cárcere privado. Aí o pai diz assim, não, eu estou agindo em estado de necessidade. Eu estou em defesa. Eu estou agindo em estado de necessidade de terceiro. Naturalmente, para não influenciar o resto da casa com isso. Porque se for todo mundo para a Coreia do Sul de uma vez, tem que vender o sítio, a casa, o burro, o cavalo, vai tudo embora, né? É muito caro, cara. Mas, por exemplo, internar uma pessoa ou trancar uma pessoa é cárcere privado. Existem várias coisas. Existem várias coisas a respeito disso. Há vários casos bizarros mesmo. Meu Deus, delegacia, por exemplo, de certas localidades, na qual pai e mãe trancam o filho ou filha no final de semana todo, para ele não ir, por exemplo, para baile funk. Para ele não ir a baile funk. Né? Então, quer dizer, tá lá. Mas agora, quando a questão é de saúde, é complicado. Como você pode? Vamos lá agora para os assuntos da vida. Chega no nosso escritório. Professor, Diga. não teve um caso que apareceu faz uns anos já de um pai que acorrentou o filho na cama porque ele era usuário de drogas? Teve um Samira. caso assim, né? É a Teve, Samira, sim. professor. Não, ô Samira, tudo bem, Samira? Tudo jóia. Não, sim, tudo sem óculos, se desculpa, teve sim. Aqui perto, houve um caso que está sendo decidido, eu acho que está em recurso no TJ, há muito tempo eu deixei de acompanhar esse processo, tá? Filho, maior de idade, atenção, à época, 21 anos, rapazão, entrou no crack, entrou de vez, vendeu a TV do quarto dele, vendeu moto, vendeu tudo. No final das contas, quando a mãe percebeu que os furtos já estavam dentro, para fora do quarto dele, dos bens dele, para atingir os bens da família, não teve jeito. Levou para assistência social, hospital, mas vocês sabem, hospital psiquiátrico com fila, não teve jeito. Acorrentou os pés, lascou o pé do menino, do cara, acorrentou e deixou ali. E os vizinhos ouvindo grito e tudo mais, ela avisou, atenção, hein? Ela avisou os vizinhos. Mas os vizinhos mais longe não foram avisados e a polícia foi chamada, deu flagrante. Cárcere privado total. Total. Não tem nem o que, sabe? Se você, Samira, na questão de ser advogada deles, Carlos, se você fosse advogado dessa senhora, alegar o quê, meu Deus do céu? Alegar estado de necessidade, né? Você age, comete o crime, vem com a excludente da ilicitude por questão do estado de necessidade, quer dizer, que aquela situação era insustentável e que ameaçava, sacrifica-se um bem jurídico sobre outro. Não dá para falar em legítima defesa de terceiro e nem para falar em exercício regular. Desespero. E não dá para falar em discriminante putativa. Né? Não dá para falar em discriminante putativa também. Fiz isso porque ele
podia me matar, me acredito, enquanto não for internado. Ele tem que ficar aqui, tem que trancar no quarto. Cortando, eu sei. Tá cortando, eu sei. Tá cortando, agora não tá mais cortando. Outro exemplo, gente. E se você tem um filho sonâmbulo? E se você tem, repito, um filho sonâmbulo? E o sonâmbulo é daquele jeito, né? Ele vai tendo as crises dele. Ele vai, nas crises dele, segurando-se nas crises dele, e ele pode sair, ele pode qualquer coisa, pode até destravar a porta. E aí o que você faz por segurança? O filho dorme e você tranca a porta. Quer dizer, a criança menor de idade tem uma condição de saúde, mas você tranca a porta para ele se levantar, quebrar as coisas ali no quarto, se tiver que quebrar, e não atacar pessoas ou fazer mal a si mesmo. Então você tranca a janela e tranca a porta. Estamos falando de cárcere privado? Não. Primeiro porque é só à noite. É um cuidado, uma recomendação. E quando você tem pai ou mãe idoso já, bem velhinho, e eles não estão mais tão bons da cabeça, estão na senilidade mesmo, ou na senilitude, estão senis, significa que já não estão mais, né, não está batendo bem da cabeça, estão confundindo nomes, estão confundindo locais, estão daquele jeito, é velho, né, estão bem velhinho. E eles podem se locomover ainda. Como é que faz? Você não pode trancar, mas você tem que tomar cuidados. Então, o elemento essencial do sequestro e do cárcere privado, claro, para a conclusão nossa aqui, é o dolo. É o dolo. Então, a pessoa tem que ter, inequivocamente, o dolo, a intenção única, inequívoca, de fato, provocar a pessoa, levar a pessoa a uma situação de cárcere privado, ou seja, a tolher a liberdade desta pessoa e tolhê-la naturalmente de uma forma contundente, ou seja, dela não sair de jeito nenhum para lugar algum. Tá bom? Então tem que ter essa intenção, a intenção de não permitir que a pessoa saia, em hipótese alguma, não por questão de cuidado de saúde, não por questão, mas simplesmente de tolher a liberdade dela, abduzindo, que é o caso do sequestro, o chamado, né, abdúcio de loco ad locum, ou seja, de um lugar para outro, né, a intenção, que é o sequestro, abdúcio de loco ad locum, de um local para outro, abdução de um lugar para outro. E também a questão do cárcere privado, onde a pessoa está no lugar, ela simplesmente é tolhida a liberdade de sair. Tudo bem? Não querendo já encerrar, mas a gente já está abrindo as asas, né? Faltam 2 minutos para o encerramento, eu serei pontual em respeito a todos vocês. Então, desde já, né? Adriano está aqui, Carlinhos também, a Caroline, Gabriela, Adriane, Gerson, Guilherme, João Vitor, Juliana, Laila, Lilian, Mariana, as Marianas, né? Mariana Macedo, Otávio, Inácio está aqui também, Samira, Vitória TM. Então, assim, já estão aqui, só para constar, naturalmente que vocês estão aqui, e agradecer a Abdúcio, sim, a conduta, essa daqui, ó, Abdúcio mesmo, é latim, de loco ad locum. É que eu não uso muito o latim nas aulas, em aula, até porque senão parece uma coisa, você fala assim, é cultura inútil. Não, não é cultura inútil, mas não é tão necessário. Mas explica exatamente o que é o sequestro, a abdução de um local para outro local. Abdúcio de loco ad locum. É o que ocorre, nesse caso, na privação da liberdade, né? Então, quer dizer, o local está fechado. Então, você enclausura a pessoa, tira a pessoa de um lugar, fica ali, num local totalmente fechado, né? Loco de local e locum de lock, fechadura, né, em inglês. Tá bom, pessoal? Pessoal,
eu vou continuar e nós vamos falar de tráfico de pessoas, 149A, redução análoga ao trabalho escravo, do 149 e 149A, tá bom? O material já está para vocês dessa semana, tá bom? O material já está para vocês. Se eu colocar alguma coisinha nova, que eu sempre vou colocar, é claro que antes da aula já vai estar lá para vocês. Não sou nem besta de não colocar, tá bom? A gente já está progredindo bem nos artigos, eu vou dar uma embalada melhor para a gente fazer uns exercíciozinhos, né? Lembra aquelas coisas? Faz o exercício logo, aí fica como trabalho no segundo bimestre. Vamos combinar? Vamos combinar na sexta-feira um negócio? Vamos fazer um bem bolado, tá bom? Queridas e queridos, uma boa semana para todas vocês e todos vocês. Fiquem com Deus. Professor, sexta-feira não tem aula, né? A Letícia falou. Sexta-feira que vem não tem aula, né? Na sexta agora, dia 5, sim, né? Na sexta, dia 12, por causa de Corpus Christi? Ah, tá. Não, eu achei isso? que fosse agora. É isso. Não sei. Ah, então tá, é na outra, né? Então, beleza. Isso. É na do dia 12, tá bom? Então pronto, turma. Fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês. E se Deus quiser, a gente se vê na sexta-feira cheio de alegria, cheio de amor para dar. Vamos que vamos.